Estudo 24. A mortalidade da alma. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Introdução. A Igreja é o conjunto de todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, isto é, os que se arrependeram, foram perdoados e justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a definição de igreja que aprendemos no último estudo deste manual, intitulado A Igreja de Cristo. Além da definição, estudamos também sobre a missão, os consagrados, a unidade, a pureza e a força da Igreja de Cristo. Ela é sublime, tem um dono incomparável, um preço incalculável e um segredo admirável. O Senhor Jesus se entregou por ela para apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa. No presente estudo, porém, trataremos de outro assunto igualmente importante, a mortalidade da alma. A morte é um assunto que na maioria das vezes evitamos. Não gostamos de falar sobre ela. A grande verdade é que nenhum de nós, em condições normais, deseja morrer. Por isso mesmo, temos medo da morte. Até certo ponto, isso é normal. Nós fomos criados para sermos eternos. No plano original de Deus, ninguém deveria morrer. Foi Deus quem colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, naturalmente desejamos a imortalidade. Todavia, não há como escapar. A morte é uma realidade. Todos morrem. E o que acontece depois disso? A alma é imortal? Há consciência após a morte? Vejamos. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. Desde muito cedo, através de filmes na TV e no cinema, de livros e de jornais seculares e cristãos, somos induzidos e ensinados a pensar que temos uma alma imortal. Ela nos é apresentada como algo à parte e contraposta ao corpo e que sobrevive após a morte. É comum assistirmos a filmes em que, depois que uma pessoa morre, sua alma se desprende e continua a viver desincorporada, com consciência. Será esta a visão bíblica a respeito da alma? De acordo com a Bíblia, nós temos mesmo uma alma, um corpo ou um espírito? Algum destes elementos é imortal? Descobriremos isto neste estudo. A natureza da alma. A Bíblia mostra que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse texto é simples e direto. Com base nessa descrição, podemos entender de forma correta a constituição humana. Primeiro, o ser humano possui um aspecto físico e material em sua constituição. Na primeira parte do versículo, lemos: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, 7. O pó, do hebraico, afar, que também pode significar poeira ou grãos finos e secos da terra, foi o material usado por Deus para formar o corpo físico dos seres humanos. Na constituição do nosso organismo, encontramos vários elementos originários da terra, o que está de acordo com o livro de Gênesis. A Bíblia mostra que o ser humano possui fôlego de vida, que representa a parte imaterial do seu ser, também chamado espírito. O texto de Gênesis diz que, após formar o homem do pó da terra, Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. A palavra fôlego aqui foi traduzida do hebraico nishma, que significa tanto respiração como espírito. Outra palavra hebraica também usada para se referir ao fôlego na Bíblia é ruah. Esta última significa também tanto espírito quanto respiração. Neshama e ruah são palavras usadas como sinônimos para fôlego. Em Gênesis capítulo 7, temos as duas juntas num mesmo texto. Quando o fôlego de vida entrou em contato com o corpo físico do ser humano, o resultado foi: e o homem tornou-se alma vivente. O fôlego de vida nada mais é, então,
do que a infusão doadora de vida. Depois que o recebe, o ser humano passa a ser alma vivente. A alma, neste versículo, refere-se à totalidade do ser. Assim, o pó da terra, mais o sopro divino, é igual a um ser vivo. O ser humano é uma unidade, a fusão entre o corpo e o fôlego de vida, ou pó da terra e fôlego de vida. Tornou-se isso possível. O resultado foi um ser vivente, uma alma vivente. Essa é a visão bíblica de alma. Baseados nisso, podemos dizer categoricamente que a Bíblia não ensina que o ser humano tem uma alma, mas sim que ele é uma alma. Os seres humanos também não são entidades tricotômicas, isto é, não possuem três partes distintas, corpo, alma e espírito. As Escrituras entendem um homem de forma monística ou integral, ou seja, como uma unidade. Ele é uma alma, um ser total. São vários os versículos bíblicos que comprovam essa verdade. A seguir, citamos alguns. O Antigo Testamento diz: com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Deuteronômio 10, 22. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Observe que a alma é usada para se referir à pessoa. O Novo Testamento também apresenta a alma como o ser total. A palavra grega traduzida para o português para a alma é psique, que abrange a totalidade da existência da vida do homem. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41. Em João 10, versículo 11, é dito que Jesus entregaria sua psique pelas suas ovelhas, ou seja, ele entregaria a sua vida. Essa mesma ideia é apresentada em João 13:37, 1 Pedro 2:25, 1 Pedro 3:20. Em todos esses textos, alma é uma referência ao ser humano total. Portanto, quando a Bíblia diz, por exemplo, todo espírito, alma e corpo de vocês, 1 Tessalonicenses 5:23, essas expressões equivalem a todo ser de vocês. Quando nos depararmos com passagens bíblicas em que as palavras alma e espírito são usadas para se referir às intenções, à vontade, ao coração, ao intelecto, à vida interior, não devemos entender que estão ensinando que o ser humano possui espírito ou alma independentes. Neles não está se tratando da constituição do ser humano, que, como vimos, é corpo mais espírito igual alma, o ser total. Este é o ensino das Escrituras, a finitude da alma. Depois de formar o homem, Deus o colocou para viver no jardim do Éden e lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já sabemos o final dessa história, de acordo com o que aprendemos em estudos anteriores. Estudo 4. Origem, queda e restauração do ser humano. Diante da serpente, o ser humano desobedeceu à ordem de Deus, comendo do fruto proibido pelo Senhor. Adão e Eva não morreram fisicamente logo após a desobediência à ordem de Deus. O tipo de morte imediata que o ser humano sofreu foi a espiritual, a separação de Deus. A morte física não seria imediata, mas a partir daí, inevitável. Homem e mulher ficaram sujeitos à mortalidade. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, a morte entrou no mundo como consequência e punição do pecado, e a partir desse acontecimento, estendeu-se a todos os seres humanos, como afirma Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Apesar de, no plano original de Deus, o ser humano ter sido feito para viver eternamente,
O pecado mudou isso. Paulo, em 1 Coríntios 15, afirma que o aguilhão da morte é o pecado. A palavra aguilhão significa ferrão, como de um escorpião, por exemplo, que pode até matar com sua ferroada. Paulo fez essa comparação para ressaltar o poder venenoso e fatal da morte. Ele diz que esta tem tal autoridade por causa do pecado. É por isso que todos os seres humanos hoje caminham com esta certeza. Que homem há que viva e que não veja a morte? A certeza da morte é uma garantia da Bíblia. Não há nenhum homem que tenha poder sobre o dia da morte, com exceção dos justos que estiverem vivos por ocasião do retorno de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Todos irão morrer. O que é morte? A palavra hebraica mais usada no Antigo Testamento para se referir à morte é mavet, e a grega mais usada para se referir a ela no Novo Testamento é thanatos. As duas são usadas para descrever o fim natural da vida humana. Morte é cessação da vida e da atividade na terra. Biblicamente, ocorre por ocasião da ruptura entre o pó da terra e o fôlego de vida. Na morte, acontece uma cisão entre o corpo e o espírito. Isto está de acordo com o que está escrito em Eclesiastes: o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Neste texto, há uma clara alusão ao relato da criação, quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida. Conforme vimos, o homem não é nem corpo, nem espírito, mas sim alma vivente. A dissolução entre corpo e espírito é morte. A dissolução entre corpo e espírito é a morte. Com esta, tudo volta às origens. Outros textos bíblicos também podem ser usados para confirmar essa verdade. Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Jó 34:15. Em outra parte da escritura lemos: se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Salmo 104, versículo 29. No Novo Testamento também encontramos a seguinte afirmação: o corpo sem o espírito está morto. Tiago 2:26. Quando o corpo e o espírito se separam, o ser humano deixa de ser alma vivente, isto é, deixa de ser um ser vivo. A alma morre. Nenhum escritor bíblico escreveu sobre a imortalidade da alma. De acordo com a Bíblia, um corpo sem espírito não é uma pessoa, é um defunto. Essa dissolução não é natural para o ser humano. É por isso que nos entristecemos diante de um cadáver, pois este é um corpo sem espírito, é uma alma morta. Não tem reação, não pode falar, não pode sentir. Isso é antinatural. Não é à toa que o salmista diz: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Salmo 116, versículo 15. Não era para ser assim. O plano original de Deus. Não era para ser assim no plano original de Deus. O destino da alma. O que acontece com o ser humano depois da morte? O destino da alma. O que acontece com o ser humano depois da morte é o que será discutido nesta parte do nosso estudo. Como vimos, a morte é o fim da vida e a cessação da atividade humana na Terra. Depois dela, o indivíduo é levado não para um estado intermediário de consciência, mas para a sepultura, onde permanece inconsciente por tempo indeterminado, aguardando o dia da ressurreição, a dos justos ou a dos ímpios, conforme veremos no estudo 26. Neste sentido, diz a Escritura: pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe atende, fala de outro, para poupar a sua alma da cova. Jó 33, 14 e 18. Observe que é dito, de forma clara, que a sepultura é o destino imediato a ser seguido por quem morre. Outros textos, na sepultura, o ser humano permanece num estado de inconsciência. A sepultura não te pode louvar, nem a morte
nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Isaías 38:18. É por isso que a morte na Bíblia é repetidamente comparada com o sono. No Antigo Testamento lemos: Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais. Deuteronômio 31:16. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Deuteronômio 12:2. No Novo Testamento, essa mesma figura de linguagem é aplicada com relação à morte. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 1 Coríntios 15:6. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. O sono é a cessação da atividade. Quando uma pessoa morre, acabam-se as suas atividades. Não existe vida humana pós-morte. Como já foi dito, a Bíblia enxerga o ser humano de forma integral. Este morre, portanto, em sua totalidade. O ser humano não tem uma alma imortal que continua existindo fora do seu corpo depois do seu falecimento. Atualmente, existe muita confusão com relação a esse assunto. Um dos 26 significados que o mais famoso dicionário da língua portuguesa emprega para a alma é princípio espiritual do homem, concebido como separável do corpo e imortal. Esta definição apresenta a alma como imortal. Uma pessoa desavisada, ao dirigir-se à Bíblia, acha que a palavra alma ali tem esse mesmo significado, o que não é verdade. Só há um ser imortal. 1 Timóteo 6. Só há um ser imortal. Nós já aprendemos neste estudo o que é alma. Sabemos que não temos uma alma, mas somos uma alma. Quando morremos, deixamos de existir completamente. A alma que pecar, essa morrerá. Na visão bíblica do estudo dos mortos, não se admite o fato da existência de alguém com um espírito desincorporado. Não existe vida humana extracorpórea. Esse é o ensino da Bíblia. Novamente, enfatizamos que as Escrituras informam que os mortos não têm consciência de nada, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Salmos 146, versículo 4. A pessoa que morre não faz mais projetos, não pensa, não arquiteta. Sua memória permanece no esquecimento. Ao dormir, torna-se inoperante, inativa. Fica assim na sepultura até o dia da ressurreição. Jesus disse que é dos sepulcros que os mortos ressurgirão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5:28. Outra metáfora bíblica para a morte que se encontra em 2 Coríntios é a do despimento, capítulo 5, versículos 1-4. A Bíblia compara o corpo mortal do ser humano com uma tenda e diz que temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, que será o nosso novo corpo transformado e imortal. Enquanto estamos nessa tenda atual, isto é, neste corpo mortal, gememos, querendo ser revestidos da nossa habitação celestial, o nosso corpo imortal. A garantia que temos de que isso ocorrerá é o Espírito Santo. Todavia, antes que a nossa tenda terrena seja revestida da nossa futura habitação celestial, precisaremos nos despir, isto é, morrer. A morte é o despimento.
Quando morremos, despimo-nos e ficamos aguardando, de forma inconsciente, a nossa nova roupa, o nosso novo corpo transformado. Paulo diz que não quer ser despido no versículo 4. Ele deseja alcançar a transformação do corpo sem precisar morrer. Somente os justos que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus não morrerão. Nesse dia, a imortalidade tão sonhada pelo ser humano será uma realidade para aqueles que creram em Jesus. É por isso que a Bíblia apresenta a morte também como uma encruzilhada. Depois dela, por ocasião da ressurreição, as pessoas irão a outra vida ou a outra morte. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Depois da morte, não haverá uma segunda oportunidade. Por isso, vivamos os nossos dias aqui de maneira sensata. Justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Praticando a doutrina da palavra. A certeza da morte é um alerta sobre a fragilidade do ser humano. Gastamos pouco tempo refletindo e pensando sobre a nossa própria fragilidade, que é a causa principal da nossa morte. Porém, Deus sabe que a nossa estrutura física é pouco vigorosa, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Todos somos como a erva que brota pela manhã, que cresce e se abre em flor, e à tarde seca e morre. Hoje estamos cheios de saúde, de vigor e força. Amanhã estamos débeis, fracos e doentes numa cama. Hoje somos alegres, amanhã estamos tomando remédio para dormir, para comer, para viver. O ser humano é isto, fragilidade. Contudo, ainda que a nossa mente e o nosso corpo enfraqueçam, Deus é a nossa força. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Agradeçamos-lhe, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A certeza da morte é um alerta sobre a brevidade do ser humano. A nossa vida passa como um relâmpago. Os mais jovens quase não se dão conta disso, mas, com o passar do tempo, vão observar os fatos com mais realismo e clareza. A vida é tão breve e curta como um sonho, um sono, um palmo, um vapor, uma sombra, um vento. A brevidade da vida e a certeza da morte fazem-nos social e universalmente iguais. Assim, que a brevidade da sua vida seja usada como uma exortação para que você se arrependa dos seus pecados secretos e os confesse, pois devemos viver e morrer para a glória de Deus. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na Terra, tenha respeito a Ele. Lembremo-nos sempre de que somos estrangeiros de passagem por este mundo. A certeza da morte é um alerta contra a arrogância do ser humano. O ser humano, devido ao pecado, é inclinado a viver cheio de autossuficiência e de autoconfiança. Julga-se capaz de realizar seus desejos e projetos, ignorando a vontade e o propósito de Deus. O orgulho leva as pessoas a se julgarem donas de seus destinos, de seus talentos, de suas decisões, de seu presente, de seu amanhã, de suas riquezas, e faz que questionem se Deus é necessário para elas. Para evitar isso, atente para o alerta da Bíblia. Não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a nossa vida? Tiago 4, versículo 14. Atentou? Então, evite todo sonho e todo plano que nasça da soberba e da vaidade. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Provérbios 27, versículo 1. Que o Senhor o ajude a depender dele constantemente.
Suplique-lhe proteção contra a soberba, pois esta nos engana e nos derruba. Afirme sempre: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Conclusão. Concluímos este estudo trazendo novamente à memória que o ser humano foi formado do pó da terra. Foi somente após receber o fôlego de vida que ele se tornou uma alma vivente. Dessa maneira, conforme aprendemos, nossa constituição é corpo mais espírito igual alma vivente. A alma é o ser total e nada mais que isso. Foi a fusão do corpo mais o espírito que transformou o homem em um ser vivo. Com a entrada do pecado, ele começou a morrer. Na morte, em sua totalidade, o ser humano deixa de existir. Não vai para um estado intermediário consciente, mas para a sepultura, um estado de inconsciência. Ali, na sepultura, é uma alma morta. Fica nesse estado até o dia da ressurreição para a vida eterna ou para a segunda morte. Estudar sobre essas certezas constitui-se um alerta vigoroso sobre a fragilidade e a brevidade do ser humano. Também é um alerta contra a sua arrogância. Cientes disso, devemos orar como o salmista orou. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, versículo 12. No próximo estudo, meditaremos sobre o dia da crucificação e ressurreição de Jesus. Esses dias, o da crucificação e o da ressurreição de Cristo, para nós, crentes em Jesus, são incrivelmente cheios de significado. Neles, a nossa vitória sobre a morte foi decretada e confirmada através do que o nosso Senhor Jesus fez. Neles, a nossa vitória sobre a morte foi decretada e confirmada através do que o nosso Senhor Jesus fez. Vale a pena estudar sobre esses acontecimentos. Faça isso. Não deixe de ler o próximo estudo. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Gênesis 2, versículo 7. O ser humano possui aspecto físico e materiais, bem como uma parte imaterial em sua constituição. Que partes são estas? Segundo esse texto, qual o resultado da soma das partes materiais e imateriais do ser humano? O que ele se torna? Leia Deuteronômio 10, 22, Ezequiel 18, versículo 4, Atos 2, 41. O ser humano tem uma alma ou é uma alma? Fundamente-se nos textos acima. Fundamente-se nos textos acima. Podemos dizer que as Escrituras enxergam o ser humano como uma unidade? Leia Gênesis 2, do 16 ao 17, Leia Gênesis 2, do 16 ao 17, Gênesis 3, do 6 ao 7 e o versículo 19. Qual foi a ordem de Deus dada ao ser humano? Ele lhe obedeceu? Qual foi a consequência dessa desobediência? Leia 1 Coríntios 15, 56, Salmo 89, versículo 48. De onde vem o poder venenoso da morte? Qual é o seu aguilhão? Com exceção dos justos que estiverem vivos por ocasião do retorno de Cristo, com que certeza todo ser humano caminha nessa terra? Leia Eclesiastes 12, versículo 7, Tiago 2, versículo 26. O que é a morte? Que dissolução na constituição humana provoca a morte segundo as Escrituras? Leia Jó 33, versículo 14 e versículo 18, Salmos 28, versículo 1, Salmos 30, versículo 9, Salmos 88, versículo 4, Daniel 12, versículo 12. Depois da morte, qual é o destino imediato de todo ser humano? O que aguarda o ser humano depois da morte? Leia 1 Coríntios 15, versículo 6, Isaías 38, versículo 18 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Eclesiastes 9, versículos 5 e 10.
Com o que a Bíblia compara a morte? O que essa comparação nos ensina sobre o estado dos mortos?